Fala, xerife, como é que você tá? Tranquilo? Vamos para mais um episódio do nosso podcast para você que quer entender mais sobre segurança pública, o contexto social, a aplicabilidade dela, quer sentir um pouco mais e, claro, entender como é que isso pode interferir na carreira e no concurso policial. Hoje eu tô com um xerife aqui, cara, fantástico. Já admiro o trabalho dele já tem bastante tempo, entendeu? O cara é black belt em jiu-jitsu, então já acompanho o trabalho dele também como desportiva. Tô aqui com o doutor João Renato, vou ler um pouco do currículo dele para vocês verem, cara. O cara é policial penal de carreira aqui do Distrito Federal. Hoje está atuando como chefe de gabinete da administração do Plano Piloto. Para quem é de fora do Distrito Federal, no Distrito Federal não tem municípios, tá? Tem regiões administrativas e cada uma tem a sua administração. É formado em Direito, pós-graduado em Direito Penal e Controle Social e mestrado em Direito e Políticas Públicas pelo CEUB, especialista em segurança pública e coordena a Unisp, que são Novas Ideias em Segurança Pública, tá? Uma think tank que desenvolve soluções estratégicas e colabora na formulação de leis que fortalece o setor de segurança pública. Pô, tudo a ver com aquilo que a gente precisa aqui para trabalhar sobre segurança pública. Como eu te falei, faixa preta em jiu-jitsu, tá? Black belt, e mineiro, casado e pai do Bernardo, beleza? João, satisfação tê-lo aqui conosco. Queria que você pudesse falar um pouco, iniciar um pouco sobre a sua jornada, tanto na atividade de segurança pública, o que que te levou a ser um agente de mudança na segurança pública? Primeiro, o que que te levou a ser um agente de segurança pública, para depois você abordar o que te levou a ser um agente de mudanças na segurança pública. Isso aí. Muito obrigado pelo convite, Ronaldo. Estou muito feliz. Estava te parabenizando aqui pela estrutura aqui do podcast, né? Muito profissional. Gostei demais do nome, né? Chama o xerife. Ficou demais esse nome. Tem tudo a ver com o nosso tema. E eu cheguei aqui em Brasília com 18 anos, com uma realidade bastante complexa no interior de Minas Gerais, no norte de Minas, que mais se parece com o Nordeste do Brasil do que o Sudeste. Uma realidade onde o desenvolvimento demorou a chegar. Eu vivi a boa parte da minha adolescência numa divisa entre a classe média e a favela, a comunidade. Perdi amigos para o crime, vi amigos indo para o mundo do tráfico, para o mundo do assalto, e morreram em guerras de gangues, né? Tentando dominar territórios ali. Quando eu chego em Brasília, eu me deparei com uma outra realidade, com muitas oportunidades, com o estudo, que eu não tinha acesso a estudo. Eu sempre fui uma criança muito ativa, sempre no esporte, mas com pouca vontade de estudar. E aqui aprendi a estudar, aprendi a importância das ideias, né? Vi que por meio das ideias que as portas se abrem e o mundo clareia. Então a gente, depois que tem acesso à informação, como diz Platão, né? Você começa a enxergar um pouquinho mais claro e, e sentir uma obrigação de tentar mudar aquela realidade que eu vi lá em Minas, né? Quando eu era adolescente. Uma realidade onde o crime era muito muito chamativo para aquela comunidade, para aquelas crianças, aqueles meninos, e tô tentando lutar contra isso. Acho que a gente tem bons ganhos, né, com o Instituto Unisp, trabalhando também na Polícia Penal, mas eu vejo que essa missão está muito longe de acabar. A gente tem muitos desafios aí e agradeço a sua iniciativa, que é importante a gente divulgar essas situações para o público, tanto aquele interessado em estudar para a segurança pública, como também o público em geral que precisa entender na prática os gargalos da segurança pública e ajudar Sim. a resolver esses problemas. Então, foi por isso que eu entrei nesse caminho. Comecei como advogado, advoguei como na esfera criminal, né, lá em 2013. Depois, passei no concurso em 2015, fui chamado em 2018 e de lá para cá nós estamos aí nessa batalha, estudando segurança pública, atuando na ponta, agora como chefe de gabinete de administração do Plano Piloto. É um dos principais problemas da população hoje no Plano Piloto, são os pequenos delitos que, se não cuidar, gerarão grandes delitos, Isso. como
diz lá a teoria das janelas quebradas, não é isso? Exatamente. Quase um prefeito de Nova York, né? Giuliani, né? Estamos tentando. Estamos tentando. Cara, mas é bacana a empatia, né? Porque assim, eu também venho da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro e sei que essa transposição de um local onde tem uma margem criminal complexa para a entrada no Distrito Federal gera um choque na gente, mas depois a gente vê que realmente aqui tem uma determinada criminalidade também, né? Como qualquer outra sociedade complexa. Para quem não sabe, ele já falou do mito das cavernas de Platão, beleza? Já falou sobre a teoria das janelas quebradas baseada necessariamente lá na tolerância zero, né, num programa de política pública. E a gente começa falando sobre isso, então. Vamos falar sobre os crimes de menor potencial ofensivo no Distrito Federal. Porque as pessoas acham que isso é um problema ínfimo, né? Fala assim, nossa, isso é um problema pequeno, isso é um problema que não é relevante comparado à complexidade do crime no Rio de Janeiro, São Paulo, Contagem, Minas Gerais, Belo Horizonte. Na verdade, se a gente não tem uma medida de resposta a esses crimes anões, esses crimes liliputianos, né, de menor potencial ofensivo, ele fomenta os crimes complexos, acaba que ele vai fomentar os crimes complexos. Então, dentro dessa perspectiva que a gente tem aqui no Distrito Federal, natureza do crime, né? Roubo, furto, né? Ingresso em domicílio, vamos dizer assim, invasão em domicílio. O que você vê de mais contundência de crimes pequenos que a gente tem? Claro, não só na administração de Brasília, mas como no Distrito Federal, e o que a gente pode fazer para melhorar essas políticas públicas de enfrentamento a esse tipo de crime? Eu começaria por mudar as premissas que a gente tem como escolhido ao longo do tempo na academia do motivo do crime. A gente se baseia muito no estudo do Gary Becker, que é ganhador do Prêmio Nobel de 92. Ele defende que o indivíduo é um ser racional, onde ele faz uma conta na cabeça do benefício e do custo do crime. Se o benefício for maior do que o custo, ele vai delinquir, se ele tiver essa pretensão. Então, sabendo disso, tem tudo a ver com a situação dos pequenos delitos. Sim. Os pequenos delitos estimulam, se não tiver uma atuação estatal, né, quando tiver uma defesa estatal ali para combater esses delitos, ele estimula essa pessoa a cometer, que isso vai aumentando ali a régua de percepção do valor dele continuar no mundo delitivo. Trocando, tipo assim, não vai dar nada. Isso. A mentalidade dele é que sim, o custo-benefício não vai dar nada. Então a gente tem uma falha no efeito dissuasório, né? Exatamente. Tem uma falha, né? O efeito dissuasório da pena é para convencer o indivíduo que ele não pode cometer aquilo, porque senão ele vai receber uma penalidade. Exatamente. Então, o que a gente tem de falha nesse processo? Eu tô explorando, cara. Eu vou levar para onde eu tenho mais habilidade, domínio, que é o sistema penitenciário. Certo. Existem várias outras falhas no sistema, tá? Sim. O sistema de segurança pública como um todo. Mas vamos lá para o sistema penitenciário. O sistema penitenciário, pela LEP, fala que o motivo de existir o sistema penitenciário é pelo efeito dissuasório da pena, é pelo efeito ressocializador da pena, só que nessa segunda opção, a LEP discorre muito mais, com muito mais rigor e com muito mais atenção a esse efeito de ressocialização. Sim. É importante? Mas para mim, eu defenderia que o efeito dissuasório da pena no sistema penitenciário tinha que ser o principal. Eu trouxe aqui, até para deixar bem pontuado aqui, escrito, para não esquecer nenhum das funções da prisão. Para mim, as funções da prisão tem que ser para impedir o criminoso de continuar cometendo crimes. Sim, sem dúvida. Então você tira esse criminoso da sociedade e evita que ele volte a cometer aqueles delitos. 2, servir de exemplo para desestimular outros criminosos a cometer aquele delito. 3, aumentar o custo e reduzir os benefícios do crime. E 4, que é pouco dito no Brasil, que é dar à vítima o sentimento de justiça. Sim. Que ela foi feita, que ela foi realizada. E isso é pouco debatido no sistema penitenciário. É muito falado de ressocialização,
uma ressocialização que, ao meu ver, está focada apenas no mundo ilusório e não está trabalhando com a realidade do sistema penitenciário, porque sabemos que a minoria quer mudar, e, e acaba que os programas instalados de ressocialização, eles são feitos para gerar bons números, que esses números não geram efeitos práticos. E aí a gente gera essa dificuldade de mudar a perspectiva da pessoa que está no sistema penitenciário com a aceitação do crime. O que a gente precisa para mudar essa realidade? Primeiro, rigor. Sim. A gente tem que ter um sistema penitenciário muito rigoroso, no sentido de ser organizado, de evitar interferências de organizações criminosas naquelas pessoas, ocupar a cabeça daquela pessoa para algo produtivo e que traga para ela um novo sentido de vida. Legal. E que esse trabalho ele seja conectado com as fases da pena, né? O que a gente vê hoje no sistema penitenciário? Programas que, de longo prazo, em pena provisória. São absurdos, assim. Programas curtos em presos que vão ficar 30 anos. 30 anos não, porque no Brasil não comporta esse tamanho de pena, assim, né, no regime fechado. Mas que vão ficar a longo prazo lá no regime fechado e tem essa dificuldade de ajuste de políticas públicas no sistema penitenciário que, de fato, transforme a vida dessas pessoas, a mentalidade dessas pessoas para uma vida fora do crime. Então, o que eu vejo que a gente precisa fazer uma mudança é trazer rigor, e para aquelas pessoas que queiram mudar, a gente fazer um trabalho de acompanhamento, né? Nos Estados Unidos tem esse trabalho, no Canadá, no Reino Unido, que é a individualização de fato da pena. Não ficar só na LEP como algo a ser buscado, mas estudar aquele indivíduo, né? E trazer ali ferramentas para que ele saia do mundo do crime. Eu acho que é por aí. Então, combater, de fato, o crime de menor potencial ofensivo na ponta. Quando essa pessoa for presa, que ele cumpra pena e não saia na audiência de custódia e não saia rapidamente do cárcere, que ele fique no cárcere e que esse tempo do cárcere seja útil para ele mudar de perspectiva. Tá, mas assim, você sabe que o meu papel aqui é conduzir um discurso, né? Claro, Então, assim, fique à vontade. Vamos pensar grande. Vamos lá. Quando a gente fala sobre segurança pública, a segurança pública ela é multifatorial, né? Ela tem várias perspectivas, várias influências positivas e negativas que podem trazer um resultado ruim ou bom à sociedade. Quando a gente fala do sistema prisional, o cárcere propriamente dito, né? A gente tem 3 modelos adotados no Brasil. O modelo retributivo, que é esse que você falou, que o cara realmente vai ser punido por aquilo que ele fez. O modelo dissuasório, que é o medo de cometer o crime baseado numa penalidade, porque ele já sofreu ou porque ele tem medo de sofrer. O efeito ressocializador, que vai reintegrá-lo novamente à sociedade. E a gente tem o integrativo, que seria aplicado naqueles crimes de menor potencial ofensivo, através do termo circunstanciado de ocorrência. Esse daria uma resposta quase que imediata em um diálogo com a vítima, numa resposta ao próprio Estado que representa a vítima. Só que assim, o sistema prisional, se a gente olhar para o sistema prisional, informações Cinesp de 2021 para 2024, no Distrito Federal a gente tem uma massa carcerária quase que o dobro daquilo que o complexo da Papuda comportaria. Isso dificulta o processo de ressocialização, né? Então, e é caro. É muito caro fazer isso. É óbvio que é uma solução que a gente precisa ter para dar uma resposta para a vítima, para a sociedade e para que aquele indivíduo que cometeu um crime, ele se corrija. Mas eu acho que faltam mecanismos de arrependimento. Mecanismos para que, de fato, ele possa ser ressocializado. Michel Foucault, né? Isso. Ele precisa se arrepender. A punição da carne gera violência, a punição da alma gera o arrependimento. Então, por exemplo, que assim, que a gente entraria numa seara muito complexa. Eu não quero entrar nessa seara muito complexa. Mas o que de fato, hoje, por exemplo, a Polícia Penal, ela tem um modelo ressocializador aplicado pela LEP, né? O que tem de programa dentro do sistema prisional que favorece de fato, onde a gente consiga demonstrar que existe uma ressocialização mínima do indivíduo, ou não há, ou exatamente essa é a falha do sistema? Então,
Primeiro que eu entendo que a gente investe muito pouco no sistema penitenciário, né? É caro, é relativo essa questão, essa conclusão. Por quê? Se a gente comparar com o que as organizações criminosas Sim. geraram aí em 3 anos, eu até escrevi um artigo para o NISP falando dessa perspectiva de investimento no sistema penitenciário. Se a gente comparar com o que a organização criminosa movimentou em 3 anos, o sistema penitenciário do DF, que é um dos que mais investem, precisaria de 700 anos para investir o valor que a organização criminosa movimentou em 3 anos. Caraca. Ou seja, é muito distante o que o crime consegue receber de lucro, de movimentação financeira, com o que o Estado investe no combate à criminalidade. A segurança pública começou a ganhar uma, vamos dizer assim, uma eficiência maior quando começou a investir no sistema penitenciário. A partir de 2019, quando foi criada a Polícia Penal, o sistema penitenciário ele teve um avanço, eu posso chutar aí de quase um século de políticas públicas bem-sucedidas. Trouxe uma padronização, trouxe o rigor. Sim. Acho que não está adequado, mas está no caminho. E, consequentemente, trouxe uma mão de obra especializada. Isso sim, isso para... com certeza melhorou muito. De TecPen para AGPen para Polícia Penal, a evolução é notória. Exato. Notória. Incluindo os cursos de profissionalização interno, Sim. né, com a Academia de Polícia Penal. Todas essas articulações, elas levam à melhoria do serviço prestado. E hoje a gente tem um trabalho de inteligência que fica dentro ali do seio de informação, do núcleo informativo do crime. Então a gente consegue desarticular inúmeras ações criminosas, né? Já conseguimos prender advogados que se passavam pela função de defesa, mas que de fato ele estava junto na organização criminosa. Já conseguimos prender próprios policiais penais que Sim. estavam também dentro das organizações criminosas. E isso é fruto de uma qualificação policial de uma instituição. Então a Polícia Penal hoje ela consegue combater com efetividade as organizações criminosas. O que falta? Investimento. Igual você disse, a gente tem um déficit muito grande de vagas e a gente precisa de estrutura. Se a gente tem a capacidade de adequar criminosos perigosos em um certo estabelecimento, criminosos com menor potencial ofensivo em outros estabelecimentos, e a gente consegue fazer essa gestão prisional mais adequada a cada tipo de criminoso, a resposta vai ser muito mais qualitativa. Sim. Ela vai conseguir, de fato, ressocializar e reintegrar mais pessoas. Só que, se a gente trabalhar de maneira genérica e global, essa política pública de ressocialização, ela fica muito deficitária. Tem que ser mais pontual. Tem que ser pontual. Concordo, tem que ser muito pontual. E aí a gente precisa disso. Então, vamos lá. No DF, tem políticas públicas boas de ressocialização? Tem. Quais são elas? As políticas de trabalho, né? Que a gente tem ali a FUNAP, que é acho que é a Fundação de Amparo aos Egressos do Sistema Penitenciário. Nós temos o programa Mãos Dadas e o Reformando Vidas, que é feito pela própria SEAP, que é a Secretaria de Administração Sim. Penitenciária, que fornece para os órgãos públicos a mão de obra dos egressos do sistema penitenciário. Isso traz uma perspectiva nova para quem está trabalhando, uma sensação de pertencimento à comunidade e uma nova ótica, né? uma nova ocupação e um novo caminho de vida para essas pessoas. São todos que aproveitam essa oportunidade? Não. Não é. Não é. A gente lá na administração de Brasília, nós temos cerca de 60 reeducandos, né? 60 egressos do sistema penitenciário. Vira e mexe, eu tenho que ir lá e falar pro pessoal, olha, nós estamos desligando mais 2 por isso.
ter esse contato de conscientização e mostrar que existe uma vida, se eles souberem aproveitar, mais digna, né, de progresso, de crescimento. E aí é esse trabalho que a Polícia Penal faz de tentar mudar perspectivas, tentar mudar realidades, que surte efeito naquele que quer mudar. Certo. E assim, você falou muita coisa que a gente consegue até sentir na prática as dificuldades que a instituição, não como polícia penal, mas como segurança pública tem, é multifatorial demais. E ele é muito pontual. Eu acho que uma pessoa que consegue voltar a reintegrar na sociedade é uma baita de uma vitória. Então, tu imagina a gente pegar um universo de 57 mil presos dentro de um sistema prisional como a Papuda, e tentar fazer isso de forma individual. Realmente é um baita trabalho. Isso aí vai dar um baita trabalho e sempre vai dar um baita trabalho. E sem falar que é um sistema muito caro, a gente sempre falou isso. Mas como você falou, fazendo uma comparação de ganho do que uma organização criminosa consegue angariar, não só com tráfico, mas com lavagem de dinheiro e assim vai, e pegar essa aplicabilidade e jogar para dentro do sistema prisional, poxa, a gente conseguiria um baita investimento. Então essa seria uma solução, mas uma solução política, né? Como é que você enxerga isso, por exemplo? Hoje o juiz ele é basicamente engessado, tem o livre convencimento, mas ele é engessado à aplicação da lei, e por isso que a gente tem muito, vamos dizer, vagabundo que entra e sai, entra e sai. Por quê? Porque basicamente a nossa lei é leniente demais, né? Nossa legislação não é dissuasória, ela é muito leniente. Mas a gente tem algumas ferramentas políticas que a gente pode tentar emplacar. Por exemplo, a conversão dos ganhos da organização criminosa na aplicação direta em políticas de segurança pública. Isso já foi mensurado em algum momento? Sim, já existe algumas normativas que possibilita utilizar as apreensões das organizações criminosas a favor da segurança pública, só que hoje está em âmbito de gestão pública e não um âmbito de legislação de segurança pública, que eu acho que dá muito mais robustez Legal. e dá muito mais padronização para ser atuado no Brasil inteiro. Assim, o que eu percebo que será a mudança? De fato, se a gente conseguir mudar a legislação, que é uma legislação que tem um histórico lá de 1940, né, o Código Penal, com uma realidade brasileira completamente diferente da de hoje. Então a gente precisa reformar o Código de Processo Penal, o Código Penal, na verdade, criaram um código de execução penal, que eu acho que a gente teria um ganho muito grande também. E com essas regras novas, a gente possibilitar essa gestão prisional mais pontual, mais individualizada, para ter um pouco mais liberdade de gerir o sistema penitenciário. Por exemplo, hoje existe uma ferramenta que chama fundo rotativo. Esse fundo rotativo possibilita você gerar riqueza com a mão de obra do preso. Tem alguns estados que já implementaram, mas implementaram por meio de legislações regionais, que levaram fábricas e indústrias para dentro do complexo penitenciário e, utilizando a mão de obra do preso, ele consegue remunerá-lo, capacitá-lo e trazer esse efeito de reintegrar a sociedade a longo prazo. E o mais interessante desse projeto é que o valor pago pela empresa, ele 25% vai para o preso, ficando na conta poupança, esperando. O pecúlio dele, né? É o pecúlio, esperando ele sair do cárcere. 25% vai para a família, para manter a família fora, que está fora do cárcere. 25% vai para o Estado, para indenizar o Estado do custo que ele gera para o Estado. E outros 25%, que eu acho mais interessante disso tudo, vai para reparar a vítima quando há dano reparável. Legal, então isso. É uma ferramenta interessantíssima que a gente precisa levar para outros estados. Hoje tem Ceará, Paraná e Santa Catarina que utilizam esse fundo rotativo. E a gente está tentando, junto com o Senapen, que é um defensor dessa ferramenta, aplicar em todos os estados. Existem várias complexidades dentro desse modelo de gestão prisional, mas entendo que quando
todos os estados tiverem essa ferramenta, nós teremos um ganho muito grande, incluindo baratear o sistema penitenciário. Tem estados que está chegando perto da autossuficiência com a própria riqueza gerada pelos presos. Então, esse é o caminho, a gente trabalhar a eficiência dos recursos e não entender que precisa terceirizar o sistema penitenciário para iniciativa privada. Eu sou liberal, convicto, acho que o Estado ele tem que ser focado no essencial, gastar menos o dinheiro do pagador de impostos, mas quando se fala de segurança pública, é aquela comparação que a gente fez mais cedo. Função típica, não tem pra onde correr. Precisa investir. Precisa investir. É a função elementar do Estado. Sem sombra de dúvidas. Mas assim, você falou da Secretaria Nacional Prisional, do Sistema Prisional, ela, se eu não me engano, no início desse ano, final do ano que vem, com o início desse ano, ela divulgou um relatório sobre organizações criminosas e estabelecimentos prisionais a nível nacional. Para quem não sabe, as secretarias de segurança pública de cada estado e Distrito Federal, eles fomentam o Cinesp, que é um sistema nacional de segurança pública que integra informações. Aí nessas informações, as secretarias de segurança pública entregam dados. Com base nisso, eles mapearam 88 organizações criminosas. 88 organizações criminosas, pela definição de ORCRIM, na 12.850, eles trouxeram, então, tem 88. Duas delas existem transações internacionais, inclusive. Como o relatório, a parte aberta do relatório não traz as informações de caráter reservado justamente porque é um processo de investigação, então são informações afetas à segurança nacional, então isso não é divulgado. Mas eu tenho para mim, como um usuário da segurança pública e profissional de segurança pública, que se trata do PCC e o Comando Vermelho, né? Que seriam, a grosso modo, as duas maiores organizações criminosas que a gente tem. Como é que um policial penal, olha só, como é que um policial penal no estabelecimento prisional, um agente de segurança, ele tem que lidar com criminosos de todas as espécies, inclusive com as organizações criminosas, né? Como é que funciona a contenção dessas organizações criminosas dentro do sistema prisional? Para o público entender. As medidas de resposta, por exemplo, para essas organizações criminosas, dividi-los, eles são concentrados, porque hoje, popularmente falando, vulgarmente falando, muita gente acredita que o presídio o presídio em si, né? Não o estabelecimento da polícia, mas o presídio em si é uma faculdade do crime. Então, como é que trabalha uma organização criminosa complexa, né? Com fatores multinacionais, inclusive, que tem célula no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo? Como é que trabalha uma resposta para isso? Vamos lá. Vou separar minha resposta em 2 pontos. Um, gestão interna do presídio, e o outro no âmbito mais amplo das organizações criminosas. Primeiro, quando o preso ingressa no sistema penitenciário, ele passa por um procedimento chamado bonde, que leva ao pátio, e nesse momento o policial penal passa ali para os presos os seus direitos e seus deveres. E ali começa a gestão dessas pessoas que se dizem faccionados. Ali a gente pergunta se tem algum faccionado. Qual que é o interesse? O interesse é em saber quem são essas pessoas. Sim. E responsabilizá-las por se denominar membro de facções criminosas. Só que no efeito prático, e nesse mesmo momento, a gente fala: vocês serão levados para o mesmo espaço, porque aqui no sistema penitenciário do DF, nós não reconhecemos facções criminosas. Nós não damos abertura para essas pessoas se organizarem mais. Isso é legal. Então a gente coloca eles misturados, e eles têm que se respeitar, e eles têm que viver em um convívio, porque senão a responsabilidade vai chegar, e vai chegar rápido. E a gente trabalha com muita inteligência para que os direitos humanos sejam respeitados, que essas pessoas não sejam violadas, a sua integridade física no cárcere, mas ao mesmo tempo a gente fragiliza essas organizações porque a gente não isola facção para o ala. As alas, elas são comuns de todos os presos do Distrito Federal.
tem apenas a divisão da ala da LGBTQIA+, Sim. porque há recomendações do CNJ, né, e tratados internacionais que solicita essa repartição. Mas quanto a esses presos faccionados, para a gente, eles são presos comuns. Então, essa é a primeira resposta, questão interna. Já na questão mais ampla, a gente entende a complexidade das organizações criminosas e o avanço que elas criaram no Brasil. Sim. Isso, para a gente, não é descartado. A gente entende que eles estão cada vez mais organizados. E aí um dado interessante que foi constatado que a atividade econômica mais lucrativa das organizações criminosas hoje não é o tráfico de drogas. Eu vi essa reportagem. Então eles estão hoje ganhando muito dinheiro com o comércio de combustíveis, comércio de internet, comércio de energia, porque eles dominam a região e eles vendem a sua própria energia. Então existe toda essa complexidade que as organizações criminosas estão atuando no Brasil para que esse combate seja bem feito. E aí entra um fator muito interessante que eu sempre chamo a atenção aqui em Brasília. O que nós percebemos? O policial, ele sofre interferência indireta. Sim. Por pressões de mídia, por pressões políticas, por pressões legislativas que nós sabemos que hoje já existe no Brasil. Então, existem decisões judiciais absurdas que são bem prováveis que tenha ali uma interferência de uma organização criminosa. Existem legislações que são absurdas, que a gente entende que existe uma interferência de uma organização criminosa e que a gente tem que viver nessa realidade, tentando ser o mais legalista possível, mas sem perder o controle do Estado. Sem dúvida. Só complementando, assim, eu acredito que exista, claro, organizações criminosas com influência direta em Estado e política pública, mas eu acho que achismo é foda, mas é achismo, né? Que a maioria dos juízes... Mas um achismo qualificado, porque você tem vivência na ponta. Pois é, os promotores, de uma forma geral, membros do Pacto do Ministério Público, os magistrados, quando a gente olha, por exemplo, o perfil deles, tem uma influência direta na escola de Nuremberg, sabe? É uma influência acadêmica, muito teórica e pouco prática, vamos dizer assim. E eu acho que isso influencia muito naquela ideia do dever ser, sabe? Da beleza do direito, da beleza das políticas públicas, da valorização da pessoa humana, da dignidade, mas não olha a prática. A prática, ela tem que ser vivida para poder experimentar a dor, vamos dizer assim. Então, um policial que está na ponta da linha, seja um policial civil, um policial penal, um policial militar, vou perguntar, tu é policial penal? O cara tá lá, um policial militar, ele tá atendendo a escória na sociedade. Há um policial civil, a delegacia é cheio de gente ali, ó, de tudo quanto é tipo, sofrendo, bandido chegando, estuprador, traficante. O policial penal, ele tá com todo o resultado ali ó, dentro de uma caixa. E ele tá tendo que lidar com aquela caixa de diversas possibilidades ali de natureza criminal. Aí o Estado que está sobre isso, que deveria buscar uma política pública integradora, ressocializadora, acaba entubando a ponta da linha com algumas políticas públicas que não trazem nenhum resultado prático para a sociedade. Sei lá, jogando no ventilador, né? Por isso que esse debate é bom, porque é legal ver o cara que está assistindo, ele fala assim, porra, meu irmão, eu me sinto daquele jeito, eu vejo o problema daquele jeito ali. O campo teórico, Renato, sempre é muito bonito. O campo prático, meu amigo, é diferente. Então, vou abordar um ponto prático que eu acho que você pode contribuir muito com isso aqui. Depois eu vou voltar para o sistema prisional. Isso aqui é um assunto infinito. A gente pode passar aqui uma semana inteira falando sobre isso. Você falou bastante sobre os crimes de menor potencial ofensivo. Você está na administração hoje do plano piloto. Então você aborda ali as Sul, Asa Norte, plano piloto. Esses crimes de menor potencial ofensivo. A gente pegando o modelo de tolerância zero, né? E o modelo dos testículos esmagados, que a gente tem como modelo de resposta a esse tipo de criminalidade baseado naquele movimento da lei da ordem lá nos Estados Unidos ali na década de 80 e 90. Hoje,
a gente teve um surto, posso estar errado, né? Um surto de moradores de rua, né? Surto não, porque eu acho que essa é uma palavra politicamente incorreta, porque surto seria uma questão de doença, mas tivemos uma calamidade social, principalmente no final da Asa Norte, com muitos moradores de rua naquele ambiente, socialmente falando e policialmente falando, né? O que o Estado faz em relação a isso? Porque eu quero mostrar para a galera que segurança pública não é isolada, ele é multifatorial. Eu queria mostrar a Legal, tua experiência nisso, cara. legal. Esse é um ponto que eu tô acordando e dormindo pensando nisso. É algo que eu recebo inúmeras reclamações da população do plano piloto e um tema muito complexo. Tão complexo que precisa de vários órgãos imbuídos aí na missão de solucioná-lo. Existe hoje uma DPF do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Achei que você ia falar da DPF 347, que o sistema prisional é inconstitucional. Tem essa também. Tem essa também. Que essa DPF, ela traz ali orientações de políticas públicas para atuação nessa população em situação de rua. Sim. Então ela fala ali que não pode retirar o pertence dessa pessoa. Ela fala que para ter uma ação, uma operação policial, ela tem que ser coordenada com demais órgãos. Ela fala que tem que ter serviço assistencial próximo dessas invasões. Ela fala que não pode ter um recolhimento compulsório dessas pessoas para tratamento psíquico. E que essas ferramentas, na prática, gera um receio de quem está na ponta de atuar, porque ele tem que se ater a todas essas orientações para não ser responsabilizado. E o que eu percebo no DF é que o Ministério Público e a Defensoria Pública, com todo o respeito que eu tenho pelas essas duas instituições, admiro muito, tem vários amigos lá, elas entenderam a parte dessa orientação isolada na ponta de repressão a essas ações pontuais dos órgãos de segurança pública e não de colaborativa, de trabalhar em conjunto. Assim, é a minha crítica pessoal do João Renato. Eu entendo que se o Ministério Público e a Defensoria Pública atuassem em conjunto com a segurança pública, tentando resolver essa desordem social, essa desordem pública de espaços públicos, que isso gera insegurança, que gera crimes, a gente teria um ganho maior. O problema é que hoje existe uma pessoa que fala que não pode, uma pessoa pública, eu digo uma instituição pública, falando que não é para fazer, outra instituição sendo solicitada pela população para fazer e fica nesse limbo de falta de atuação. Mas no DF existe um esforço muito grande mesmo, nessa política. Existe um programa, que é um protocolo de ações integradas, chama PAI, onde foram determinadas e institucionalizadas ações constantes. Então tem a ação de rescaldo. O que é a ação de rescaldo? Esses órgãos vão até aquela invasão, oferece todo o auxílio estatal para aquelas pessoas e questões de 1 semana, 2 semanas, retorna lá para acompanhar se aumentou o número de pessoas ali naquele acampamento, quem são aquelas pessoas, se elas têm escolaridade, se elas têm acesso à saúde, à educação e etc. E a trabalho, Sim. etc. Então, existe esse programa, existe o programa de acompanhamento, de fornecimento de serviços sociais. Então, tem um programa que esses órgãos vão fazendo uma ação pontual em cada ponto detectado de invasões. E isso tem surtido efeito para aquelas pessoas que queiram esse acesso a esses serviços públicos. Só que aí vem a notícia ruim. É a minoria da minoria. Caramba. É muito pouco. A grande maioria querem ficar ou estão dependentes químicos e eles não querem sair daquela situação, ou são pessoas mal intencionadas que utilizam desse espaço público ou para conseguir doações, ou para conseguir traficar entorpecentes,
ou para prostituição e aí por diante. Caraca. Então, essas regiões, se você perceber, elas são de fácil acesso a veículos, Sim. são com baixa vaga. iluminação e com dificuldade de fiscalização por parte dos policiais. E aí a gente precisa trabalhar com o que temos. O que nós estamos fazendo hoje? Uma atuação de presença constante da polícia militar. Então, quero agradecer o 3º Batalhão, o 1º Batalhão, que tem sido parceiraços da administração de Brasília nessa ação de estar presente, porque onde a polícia está presente gera esse efeito dissuasório, né? Gera esse risco dessas pessoas cometerem um crime e serem apreendidas. Então, eles recuam nesse ímpeto. E estamos trabalhando junto a outros órgãos, como a SEB, como a Nova Cap, como a SEDU, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para trazer um espaço mais organizado onde essas pessoas estão desorganizando. O Setor Comercial Sul é um projeto piloto que a gente está fazendo, comandada pela Secretaria de Segurança Pública. Lá nós vamos levar para o Setor Comercial Sul uma unidade integrada de segurança pública, onde todos os órgãos estarão presentes. Esse prédio vai constar com bombeiros, polícia militar, polícia civil. Tô querendo levar a polícia penal, tô querendo levar a administração para lá para a gente trabalhar conjunto nessas ações, mas que vai dar um novo ar para o Setor Comercial Sul. Esse trabalho integrado dos órgãos de segurança, onde a desordem se instalou. E nós já estamos fazendo um trabalho de zeladoria constante, né? Essa semana ficamos lá praticamente a semana toda com 50 reeducandos do sistema prisional, fazendo a limpeza, com apoio da Polícia Militar. Então tiramos muita sujeira, Isso no Setor Comercial Sul. Isso, muitos dejetos, né, como fezes, urina, limpamos a região. E estamos trabalhando ali constantemente para deixar mais limpo e mais agradável para a população que queira usar ali como comércio, como espaço cultural e por aí em diante. Então, esse é o nosso esforço como gestor público de diminuir essa população em situação de rua. O que acontece com essa população que está ali? Eles são uma população volante, então eles vão para outra região. Sim. E efeito aí migratório. É um efeito migratório. E aí o que a gente entende? Quando eles estabelecem e fica muito tempo, eles vão ganhando estrutura, vão se fortalecendo e vão dificultando o acesso do Estado. A partir do momento que a gente entra onde está muito desorganizado e faz essa população se mover, a gente tem mais possibilidade de acessá-los e tirarem eles dessas situações. Sim. Então, a pessoa que é liderada por um traficante, ela vai buscar uma barraca individual, essa barraca individual vai ficar mais suscetível a uma conversa de um assistente social, de um psicólogo. Então, a gente vai fazer essas mudanças, onde está muito grave a situação aqui no plano piloto, para que as pessoas que estejam confortáveis porque há um xerife do crime Sim. naquele espaço, que ele perca essa ligação de liderança e ele responda por si e possa ser acessado por um serviço social de qualidade aqui no DF. Ou então o intuito é quebrar o ciclo. Quebrar Verdade, o ciclo. Quebrar o ciclo. Você falou, acho que um dos pontos mais legais, assim, até para mostrar, tem muito aluno que assiste, para mostrar como é que existe aquela realidade mesmo de uma prevenção primária, secundária e terciária, e ela é integrativa de todo fato. Que nem você falou. A ideia do tolerância zero, porque assim, tem que resolver o problema. Se eu não resolver o problema vai migrar e eu vou causar um problema para outra pessoa, então o problema não vai sempre existir. Se eu não quebrar esse ciclo, eu sempre vou ter o problema. Mas você falou de uma contramedida que eu acho fundamental. Retirar e ocupar. Né? Hoje você está saturando com a atividade policial ali, que está sendo suprida, está sendo atendida, as estratégias de ocupação de limpeza urbana, fantástico, mas tem que ocupar. Que nem você falou, setor comercial sul, para quem mora aqui em Brasília, você chega lá, por exemplo, 10 horas da noite, é deserto. Você chega lá meio-dia, é pipoca de gente. Então, as áreas de ocupação, de relacionamento, de convívio,
gera um efeito preventivo, né? Que as pessoas circulam naquele local, as pessoas se sentem mais seguras. Boa iluminação, boa pavimentação e ambiente de relacionamento é o tripé dessa prevenção primária básica, vamos dizer assim. Mas é aquilo, são muitos ambientes. Por exemplo, na Asa Norte, o CFP11, durante o curso de formação, eles atuaram muito naquele final da Asa Norte, tá? Acompanhei eles, fazia parte do estágio deles, então acompanhava eles lá, e lá a gente via bastante morador de rua mesmo. Tinha morador de rua que era abordado, ele falou assim, pô, já é a nona vez que eu sou abordado aqui, não tô fazendo nada, mas estava em atitude suspeita, escondendo alguma coisa numa mochila, foi verificado e tá tudo certo. Mas você tá de parabéns, mano. Isso é fundamental. Viver isso, que eu sei que não é fácil, né? Mas é importante. Dentro desse modelo de prevenção primária, essa interlocução com outros órgãos, quais são as dificuldades que vocês sentem? Porque assim, vamos mostrar aqui para a galera minha visão. Viu? Os órgãos brasileiros são extremamente vaidosos, né? Os órgãos são muito vaidosos, né? Cada órgão quer levar o seu brasão, o seu nome, e às vezes são pessoas que querem demonstrar, até porque a gente vive numa capital política. Como é que funciona essa relação entre órgãos para solucionar um problema? Na sua visão como João, não como um agente público. Tá, eu vou te falar como agente público, o que eu tenho feito. Eu tenho dado a César o que é de César. Sim, Então, o que eu percebo é que essa relação ela fica muito conturbada quando o gestor público ele centraliza tudo nele e ele quer tudo para ele como se ele fizesse tudo sozinho. sim. E o que eu tenho feito na administração é o seguinte, pessoal, a gente não faz nada sozinho. A gente precisa da PM, a gente precisa da SEDU, a gente precisa da SEB, da Nova Cap e etc. A gente precisa do governo como todo. Então, a gente tem a todo tempo demonstrado o bom serviço de todos esses órgãos. E eu acho que isso abre portas. Então, as pessoas, né, que queiram usar isso politicamente, elas se sentem abraçadas pelo trabalho da administração, porque ali ela vai ter visibilidade e vai ter reconhecimento da população. Sim, sim. Então, elas querem servir a administração. E eu vejo que isso é um ganho da nossa gestão, porque a gente tem um muito bom relacionamento com todos os órgãos. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é fazer ações integradas. Porque a SEB tem as dificuldades dela, a Nova Cap tem as dificuldades dela, a administração tem as dificuldades dela. E tem momentos que a gente precisa atuar em conjunto, porque não adianta a administração ir lá fazer zeladoria se aquela região está toda degradada. Então a gente precisa da Nova Cap para fazer um recapeamento do asfalto, a gente precisa da Nova Cap para refazer a calçada, a gente precisa da SEB para colocar iluminação, porque se essas ações não foram integradas e próximas, a sensação é de que aquela limpeza não serviu de nada. O ambiente vai ser ocupado novamente, não existe vácuo de poder. Sempre vai ter alguém ali naquele local e ponto final. Isso é fato. É Mas isso. consegue integrar legal? Consegue E conversar com esse é o nosso todos? desafio hoje. A gente tem marcado várias reuniões para tentar a agenda ser convergente e agir em conjunto nos momentos específicos. E eu acho que a gente vai avançar nesse rumo. Isso é bom. Eu espero que a gente tenha inclusive assim, Brasília é capital da República. Sem sombra de dúvidas, tem uma atenção a nível nacional, mas eu espero muito que esses modelos sejam replicados também para as outras regiões administrativas que também precisam dessa visão. A gente tem regiões administrativas que, claro, não tiveram uma estrutura arquitetônica como Brasília teve, mas também tem uma possibilidade de uma intervenção mínima do Estado, onde a gente consiga resultados melhores, assim penso eu. Então a gente está trazendo esse aí modelo só para a gente falou sobre o modelo de prevenção primária, como eu vou para a terciária, voltamos para a primária, vou voltar para a terciária aqui agora, mas num assunto um pouco mais polêmico. Já conversei com isso com o Tenente Ziller, com o Pardal, com o Geraldo, já conversei com quase todos os convidados aqui fora do meu cotidiano. Nós temos a implementação de uma política pública de fiscalização da atividade de segurança através da bodycam, né? A gente vai ter um episódio só para falar sobre ela, inclusive. Tá? Tô fazendo os contatos certos para poder chamar, inclusive, pessoas que tenham esse garbo para falar sobre o equipamento e a cadeia de custódia, que é o sistema, para a gente poder trabalhar. Mas como operador de segurança, por exemplo, a gente teve um incidente agora em São Paulo,
do policial lá em Paraisópolis, que foi alvejado pelo indivíduo, né? Vários especialistas em segurança pública de um sofá confortável começam a falar assim, falhou, que não sei o quê. Meu amigo, tá lá, você tem que estar lá, sentir temperatura e pressão. E ele estava lá usando uma câmera corporal, o que basicamente facilita bastante a comprovação probatória daquilo que aconteceu dentro de uma perspectiva da posição do policial. Mas a gente já tem isso na Polícia Penal do Distrito Federal, a gente tem uma implementação gradativa no Distrito Federal, e eu queria. O que você acha do uso desse equipamento por parte da segurança pública, do jeito que a política pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública está trazendo isso a nível nacional? É, o equipamento não, mas para quê? Vamos dizer assim. Excelente introdução, porque eu não sou contra o equipamento, eu sou contra a forma que querem introduzir o equipamento, sabe? A gente precisa entender como será usado a bodycam, né? Os Estados Unidos usa a favor do policial. E aqui no Brasil a gente tem que usar a favor do policial. O policial pode ter a liberdade de colocar para gravar ou não, de acordo com a leitura do momento, né? Eu acho que tem que ter essa discricionariedade. Sim. O que a gente percebe é que o debate público está em fiscalizar o policial e não a segurança pública, e não servir como instrumento de segurança pública. E isso é perigoso. Esse caso de São Paulo. A bodycam foi muito importante. Sim. Porque quando você pega pela perspectiva da câmera das pessoas que estão gravando de fora, parece que o policial falhou. Mas quando você olha na bodycam, você vê que o policial, ele foi ao contrário, ele foi muito efetivo. Foi Porque proativo. proativo, ele chegou antes na ocorrência, ele conseguiu capturar o fugitivo e ele a todo tempo tentava isolar a área, né? Ele segurou o indivíduo e tentava isolar a área para que outras pessoas não aproximassem dele. Isso. E mostra que ele não viu a arma do indivíduo, que ele não sabia que o indivíduo estava armado, porque o indivíduo esconde a arma do campo de visão do policial. Sim. E isso, de certa forma, traz ali uma visão mais aproximada do que o policial estava ali passando, enfrentando. Então isso, muitas vezes, é útil para a defesa do policial. Se ele tivesse atirado, na minha concepção, facilmente ele seria respaldado pela essa conduta, porque estava em risco ali, iminente, e a câmera seria bom para ele. O que acontece no sistema penitenciário? Existe uma peculiaridade muito grande, porque o sistema penitenciário, a gente costuma dizer que o policial penal ele tem que ser bom também no teatro. A gestão de informações, de segurança, por aquelas pessoas estarem em cárcere, isoladas, você consegue evitar crises com um diálogo. Às vezes um pouco mais tensionado, às vezes um pouco mais amigo. Imagina uma câmera 24 horas no momento que o policial está se passando de amigo do preso. Porque existe essa necessidade para colher informação e de fazer uma gestão de segurança para evitar mortes, evitarem confrontos e evitarem crises. Imagina um momento desse na mão de um operador do direito fora desse ambiente mal intencionado. Total, vai falar que foi indução, induziu o resultado, alguma coisa assim. Coleta de informação, serviço de inteligência. Ou vai colocar ele como parte da organização criminosa. Exatamente. É um risco muito grande para a segurança pública e essas questões elas precisam ser levantadas para que o instrumento não venha para prejudicar o trabalho policial, e sim para ajudá-lo. Então, eu acho que esse debate é muito necessário, urgente, porque vão implementar. Isso é fato. Isso é fato. E agradeço o intuito aí do No Xerife em trazer um especialista do tema para divulgar
os benefícios e os riscos desse instrumento. Assim, eu até fico falando, eu participei do teste de conceito da câmera, especificamente dos 3 modelos de aceitação. Enquanto ao equipamento, a gente não tem nem como botar defeito, o equipamento é resistente, filma numa perspectiva fantástica, porque assim, fala Full HD, não é Full HD, é na perspectiva visual do próprio policial, é na nossa qualidade de visualização. Legal. Então imagina, usei uma arma de fogo para defender a vida de outra pessoa ou a minha, só que quando eu atirei, aí abati o indivíduo, era um simulacro. Falei assim, mas aí a câmera, se fosse em Full HD, ela já teria identificado que era uma arma de brinquedo, sabe, de madeira. Não, a câmera capta o que o meu olho vê na mesma qualidade. Isso é fantástico, porque isso é Fantástico, real, isso é fantástico. a nossa realidade. A perspectiva do nosso relatório foi exatamente essa. Eu falei assim, eu preciso de um POP, né? De um procedimento operacional padronizado de uso, para definir, por exemplo, o momento de acionamento, armazenamento, quem tem acesso à cadeia de custódia internamente, não só externamente, porque o juiz vai ter sempre, mas internamente quem tem a ideia da cadeia de custódia, se isso pode servir para fins disciplinares ou não. Então, o receio do policial é um receio real, é um receio importante. Então, agora, como um agente de mudança, como o NISP, por que não chamar a polícia para esse debate? Que é o usuário, né? Ah, mas eu preciso levar a sociedade para debater. Não, não. A polícia é o usuário da ferramenta. Por que não levar o policial para esse tipo de debate? As associações representativas, nesse sentido, um núcleo de estudo voltado para a segurança pública que tenha uma percepção da atividade policial. Qual é o entrave que o Ministério da Justiça ou qualquer órgão de gestão está tendo em relação a isso? O que você vê nisso? Isso aí. O NISP ele surgiu com esse intuito de colocar o policial na mesa de debate e trazer também instrumentos para a gente embasar estudos e legislações. Então, o NISP é formado majoritariamente por policiais e quem não é policial foi policial. Hoje nós temos um consultor do Senado que é coordenador do NISP, que ele foi policial civil aqui no DF. E são todos estudiosos, pessoas que debruçam dia a dia esse tema e tentam trazer um contraponto a instituições que apenas olham a segurança pública por um lado sociológico. E a gente quer confrontar essa realidade com o efeito policial, o efeito prático das ruas para que as normas elas estejam em consonância com a realidade. Então, esse debate, ele, para mim, o ator principal disso tudo aí é o policial, né? Sem Para dúvida. que ele aponte aí É o ativo mais importante. onde vai ter muita utilidade ou onde vai ter muito risco. E aí, e diante, a gente começar a desenhar melhor. Algo que, quando você falou, eu pensei, talvez com a tecnologia, de acordo com o avanço, a gente consiga trazer até uma orientação quanto a simulacro. Imagina uma inteligência artificial falando, é simulacro, gritando na câmera. E ele conseguir segurar ali para não atirar, né? Quem sabe um dia a tecnologia não chega a esse É ponto. possível, não tá tão longe não. Não tá tão Exato. longe não. Então eu acho que a tecnologia, se ela for testada e avaliada de maneira técnica, ela é muito bem-vinda no trabalho policial para salvar vidas, seja do criminoso, seja do policial, né? Principalmente do policial, que Principalmente. a gente tem que lutar sempre para a polícia tá protegida. Diferente daquela repórter, né, que quando teve a ação policial falou que morreu vários criminosos e morreu só um policial, que Eu ela lembro. queria entender a lógica disso. E a gente tem que combater essas. O bem tem que vencer. O bem tem que O vencer para bem tem valer a que pena a vencer. gente Sem sombra de viver pelo dúvidas. bem. Exatamente. Mestrão, eu queria passar o dia aqui. É, Isso aqui muito é fato, legal, para a gente muito poder legal. trabalhar. E eu gosto muito das políticas de prevenção terciária. Eu gosto bastante dos modelos de reação ao crime que a gente estuda. Eu estudo muito isso, muito mesmo. Então a gente podia falar academicamente um bocado de coisa, na prática podia absorver de você com seu vasto conhecimento, mas a gente vai ter que chegar no fim, não tem para onde correr. E como esse podcast também é assistido por muitas pessoas que estão estudando para concurso público, a gente teve um concurso público para a Polícia Penal em 2022, isso, 2022, e não tenho certeza se todos já foram chamados, mas eu sei que existe uma carência, mão de obra sempre é muito importante, né?
O que que você diz para esse cara que quer entrar na segurança pública, esse cara que visualiza o cargo de policial penal como uma perspectiva, uma prospecção dos seus estudos? O que que você falaria para ele que você, como policial penal, traria para ele uma determinada verdade? Falei assim, olha, estuda, mas é assim, assim, assim. Diga aí para ele. Olhando para Legal. cá, olhando para ele aqui, Show, para ele te ver. show. Existe uma necessidade de nomear os aprovados do concurso da Polícia Penal, então clamo aí o meu chefe, governador, nomear todos eles. A Polícia Penal precisa, com mão de obra qualificada e com quantitativo adequado, que a gente consegue combater a criminalidade de maneira efetiva. E em breve, com certeza, teremos outro concurso Legal. público para deixar aí o quadro sempre atualizado, de servidores disponíveis para o combate aí à criminalidade lá no sistema penitenciário. E eu costumo dizer que é difícil a gente achar alguém que pequenininho falava, eu vou ser policial penal quando crescer, até porque não existia, né, há alguns anos atrás. E hoje eu já vejo crianças, né, vestidas com a camisa da Polícia Penal, claro, muitos deles filhos de policiais penais, que valorizam a profissão e falam, eu vou ser policial penal quando crescer. Então, a mudança está acontecendo. A Polícia Penal hoje é uma polícia respeitadíssima, Sim. né? Quando eu entrei no sistema penitenciário, minha mãe falou, não faça isso, meu filho, que loucura, você vai ser agente penitenciário, que doideira. Hoje eu tenho o orgulho de chegar em casa fardado com a camisa da Polícia Penal e minha mãe fala: Nossa, que camisa bonita, que uniforme bonito, parabéns pelo trabalho. Então eu vejo que é uma polícia que tem muito ainda para crescer, mas hoje ela já mostra o motivo dela existir e que você que esteja estudando aí sinta motivado a estudar para a Polícia Penal, uma polícia técnica qualificada e que daqui para frente vai fazer e já vem fazendo muita diferença na segurança pública, no combate da criminalidade. Então, eu conto com você que está estudando aí em breve para ombrearmos juntos. Show de bola, excelente, excelente mesmo. João, meus agradecimentos sinceros. Eu espero muito voltar contigo aqui. Queria ver se a gente já deixa o meu convite. Traz a bancada da NISP inteira para a Top, gente poder conversar, top. beleza? Para a gente poder falar sobre segurança pública no chão de fábrica. Isso. Sabe aquela sensação legal de um debate bacana. Agradecer de coração, tá? A equipe do podcast sempre fica muito satisfeita em ter pessoas gabaritadas como você aqui para a gente poder debater o assunto e a gente vai ter outros mais assuntos aí, tranquilo? Pessoal, nosso podcast Chama o Xerife está chegando ao fim. Nosso episódio ficou fantástico. Espero que você goste, que comente, que curta e que compartilhe com seus amigos. E se ainda não for inscrito no canal Chama o Xerife, já se inscreva e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também estão na peleja dos estudos e querem entender um pouco mais sobre segurança pública, tá bom? Forte abraço para vocês e até a próxima.